Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Triângulo Nerd Podcast. Hoje nós vamos falar daquela série mais esperada, uma das mais esperadas do ano de 2023, One Piece Live Action. Aqui quem vos fala é o Rafa. Aqui quem vos fala é o Bruno. E sem mais delongas, vamos lá! One Piece Live Action estreou agora no último dia 31 de agosto de 2023 na Netflix. A série ela é baseada no mangá e barra anime de grande sucesso, que é idealizado, escrito, enfim, pensado por Eiichiro Oda. O anime já tem mais de 1000 episódios, tá com mais de 1070 episódios atualmente. O mangá também já tem mais de 1000 capítulos e sem previsão de terminar. Até agora. A série estreou com 8 episódios de mais ou menos 1 hora cada um, e elas cobrem ali quase que todo o arco de East Blue, que tem em torno de 64 episódios no anime. Só que aqui na série eles conseguiram resumir uns 40 e poucos, em torno de 50 episódios nesses primeiros 8 episódios de série live action, com diversas adaptações e modificações em relação ao anime. Cara, mas assim, aqui a gente tem duas pessoas que tem um nível de gosto e de consumo da série, da história, diferente. Eu assisti até o episódio 800, um pouco mais, um pouco menos. Estou atualmente assistindo o arco de Whole Cake. E o Bruno, meu colega de bancada aqui, ele já assistiu tudo que lançou do anime, né, Bruno? Exatamente. Mas nunca leu o mangá. Na verdade, eu li o mangá assim, amigo. Parei de ler quando chegou em um ano. Então pronto. Só que, como vocês podem conferir no episódio 3 do nosso podcast, a gente conversou bastante sobre o One Piece, vocês vão saber que o Bruno é um fanzaço do anime, é um fanzaço da história, e eu não sou um grande fã, eu gosto, acho muita coisa legal, mas não sou lá um grande fã da história, um fã cego e apaixonado por One Piece. Então, vocês vão ter duas visões levemente diferentes. No entanto, eu acho que é bom a gente ressaltar que a gente vai dar spoiler de toda a série aqui, nós vamos falar abertamente sobre os 8 episódios da série live action, e nós provavelmente vamos dar spoilers, pelo menos desse primeiro arco de East Blue, né, em relação ao anime, e talvez de algumas outras coisas do futuro do anime também e tal, nesses episódios seguintes ali, 600, 700, 800, enfim. Então, se você está nos ouvindo e não quer levar nenhum spoiler, já fiquem avisados que aqui provavelmente é zona de spoilers. Continue por sua conta e risco, beleza? Eu vou começar pelo Bruno. Pensa na série só como uma série um pouco, sem ser fazendo comparações com o anime, entendeu? E aí depois tu faz essas comparações. Será que tu consegue fazer isso? Não consigo, quero reclamar. É uma bosta essa série, avacalhou com o meu anime favorito. Brincadeira, gente, era isso que eu ia dizer se eu fosse um fã de One Piece chato, igual tem muitos por aí reclamando de uma série maravilhosa dessa. Bom, cara, mas então é isso, pode começar. O que tu achou, assim, da série em si? Tipo, claro, a gente vai ter aquelas coisas, eu mesmo, mesmo não sendo um gigantesco fã do anime como tu, tem algumas coisas assim que eu falo, pô, isso aqui faltou em relação ao anime e tal, mas bora tentar, pelo menos nesse início, dar nossas impressões sobre a série em si, sem ficar fazendo muitas comparações. O que funcionou como série? Vamos tentar, é difícil, mas vamos tentar fazer umas primeiras impressões aqui, como se a gente nunca tivesse assistido o anime. Então, o que será que funciona na série, o que não funciona, o que tá legal, o que não tá legal, e depois a gente vai se aprofundando aqui nas comparações. Pode começar. É uma série muito boa, cara. É uma série muito boa. É isso que eu começo falando sobre a série. A Netflix, ela sempre deu aquele medo na gente sobre escrever ou fazer uma live action sobre uma série de anime. A gente sempre ficou com medo desde Death Note e outros aí, mas a Netflix veio e conseguiu entregar uma obra que ela é fiel ao mangá e ao anime. Tirando essa comparação, se eu tivesse visto essa série, pra mim entrar nesse universo do Eiichiro Oda, entrar no universo de One Piece, eu ia gostar muito. É claro que eu assistindo, eu tenho toda aquela emoção de fã, como tu falou, eu sou loucamente apaixonado, é meu anime favorito, mas eu assistindo a série, eu fui crítico, teve coisas que eu analisei que eu não vou falar agora porque eu não posso comparar ainda, que eu não gostei em algumas coisas, mas assim, que construção de mundo, que construção de personagens,
Acho que a gente até conversou isso no off. Ela é uma série que ela é enxuta, ela não tem aquele negócio de apresentar muito histórias de terceiros ou fazer a gente se apegar por terceiros. Ela é focada no grupo principal e a história é contada sobre eles e para eles. A gente tem que se pontuar nisso e ver que é isso que a série quer mostrar, entendeu? Enquanto que nas outras obras o anime ele é um pouco cansativo para algumas pessoas, porque ele conta a história de cada personagem daquela ilha praticamente. A série não. A série ela apresenta esse foco total nos nossos personagens. Então, como uma série, ela deixa a gente com curiosidade sobre aquele universo, ela deixa a gente com curiosidade sobre os personagens. Todos os personagens, eu acho que 100% cativantes, caíram muito bem o papel para eles, atuaram bem, fizeram a parte deles ali como eles puderam. O melhor vilão que apareceu, pelo menos até agora, foi o Bug. Foi a melhor interpretação do Bug que eu vi ali. O Bug tá melhor em todos os aspectos como vilão em comparação aos outros vilões que apareceram. As lutas estão bem coreografadas. Não é uma produção perfeita, mas, cara, é maravilhoso. É uma série muito boa. É uma coisa que faz tu querer saber mais sobre aquele universo. Tu fica entusiasmado pela próxima temporada, fica, isso daí vai ficar pra história. Essa daí vai ser uma série que a gente vai ver ao longo do tempo, a gente vai repetir, a gente vai ver de novo, porque tem uma aventura boa, tu tira uma risadinha, olha, hora ou outra ali, mas o foco dela é mais na questão da dramatização, no foco do grupo ali, dos personagens, naquela criação do vínculo entre eles, mesmo que seja um pouco corrida durante a série, ela acontece de uma maneira boa, ela apresenta as coisas de uma maneira muito boa, ela é bem coerente. Eu até comentei que essa série ela é como se fosse um universo paralelo de One Piece. Ela é o One Piece contado de uma nova versão, mas totalmente fiel ao que ela é. Cara, eu concordo, eu acho uma boa série. É uma boa primeira temporada, né? Pra início de história, assim, pra introduzir esse mundo, pra introduzir principalmente os personagens. Acho que a interação deles foi uma das coisas que eu mais gostei na série. Eu acho que ela tá muito bem feita, como tu falou. E como eu comentei contigo também, né, no off ontem. E ela empolga, né? Tipo, a interação deles empolga. Chega no final, quando tu vê ali aquela cena deles todos falando meio que os sonhos deles e tal. Tu tem vontade, né, de acompanhar eles, de ver o que vai acontecer com eles, né? De ver onde eles vão chegar. Então isso tudo é muito bacana, cara. E a série, ela constrói bem, sabe? Essa relação, essa ligação nossa com aqueles personagens principais. Muito porque, como tu mesmo falou, a série ela não dá tanto espaço para outros personagens. Ela foca nesses protagonistas, mas ela usa, acho que de modo geral, bem o tempo dela, justamente para construir a nossa relação com esses protagonistas e a relação deles uns com os outros. Bem como ela consegue trazer muita coisa de mundo mesmo, né? Inclusive, eu acho legal a Marinha, né? O arcozinho que tem da Marinha ali, do Garp, o Kobe, o Elmepo. Eu acho que é legal trazer esses dois personagens, o Garp e o Kobe, eles são dois personagens completamente diferentes, né? Um é, tipo, muito poderoso e tipo, um vice-almirante da Marinha já, quase, tipo, o cargo, sei lá, o terceiro cargo mais alto ali da Marinha. E já é um cara de uma geração antiga. A série, ela fala isso, né? Quando ele tá conversando ali com o Zef. Eles são de uma geração antiga. E o Kobe, não. O Kobe, ele é o cara que vem cheio de idealização do mundo e tal. O próprio Homep fala, né? Ele fala, cara, você sabe como matar um nobre, mas você não sabe nada sobre como o mundo funciona. Porque ele é ingênuo, ele tem o sonho de entrar aí pra Marinha, ele acha que a Marinha protege todo mundo e tal. E aí, o Garp, ele faz o papel daquele cara que vai te ensinando, tipo, ó, tu pode estar na Marinha e ser bom, mas não significa que todos vão ser assim, né? E eu acho muito legal porque essa interação deles, ela vai trazendo informações sobre esse mundo sem que fique didático e bobo, entendeu? Então ela vai trazendo informações e adiantando até coisas, né? Em relação ao anime, que o anime só mostra depois. Mas na série, eu acho que funciona. Adiantar essas informações para que a gente entenda um pouco melhor como esse mundo funciona, as bases dele e tal. Eu acho bacana. Só que, mesmo nessas duas questões, eu acho que tem personagens que são melhores do que outros. Vou pegando assim, do grupo principal, que são os 5, né? O Luffy, a Nami e o Zoro, eles estão muito bem, eu acho que eles são bem desenvolvidos. O intérprete do Luffy, cara, o Inaki Godoy, eu acho, Inaki... Isso, enfim, Inaki.
Ele é muito bom, cara. Ele conseguiu trazer uma coisa pro Ruffy, assim, que ele consegue passar aquele personagem que é esperançoso, é carismático pra caramba, e ele tem um certo nível de ingenuidade, mas ele não é tão bobo. E isso é muito legal, cara. É esse personagem que tu quer estar perto, que ele inspira, mas que ao mesmo tempo ele entende as consequências dos atos dele. Aquela questão dele meio que se indagar, assim, como é que ele vai melhorar como capitão, né? Se ele cometeu ou não um erro ao deixar o Zoro lutar e tal, em relação a Nami também. Então tem esses conflitos dele que são muito legais. A história da Nami, então, tipo, ela é bem desenvolvida, a aproximação dela com o Zoro também é muito legal. E, enfim, eu acho que, inclusive, pra mim, os melhores impactos emocionais, eles estão justamente ali no arco da Nami, né, e ali na luta de Along Park, porque o arco dela é melhor desenvolvido, porque ele vai mais devagar, né? Desde o início, tu já começa a se envolver com a personagem e tal, vai tendo desenvolvimento dela ali com o Zoro, com o Ruffy, e aí lá no final, né, da temporada, a gente também se aprofunda mais nos acontecimentos do passado dela. Então, tu já causa mais impacto, né, quando isso acontece, porque tu já tá com ela há 6 episódios. Então, isso é muito legal. Mas, eu acho que o Sanji, mas principalmente o Sop, sofreram muito. O Sanji, ele tem um aprofundamento muito maior, porque o flashback dele, inclusive, eu acho que é o maior, mas ele tem uma força, um impacto emocional muito grande. Os outros também têm, mas eu acho que o dele é o que foi mostrado com mais potência pra mim, assim. E a relação dele com o Zeff é muito legal também de acompanhar no presente. E o ator, cara, talvez seja um dos mais carismáticos, ainda que o Ruffy seja muito carismático, eu acho que o Ruffy, ele tem muito espaço, né? Eu acho que ele tem muito espaço porque ele é o principal. E o Sanji, ele tem menos espaço, até porque ele aparece depois, tipo, na metade da temporada, e ele não tem tantas cenas assim. Cara, e ele consegue fazer um personagem, o ator que eu não vou lembrar o nome agora, muito bom, cara. Ele é um cara, tipo, que ele tem toda aquela briga ali com o Zoro, que eu acho que ficou muito legal, ficou natural até. E ele tem aquela coisa de dar em cima das mulheres, mas ele é divertido, tipo, ele não é pedante, ele não é abusivo, sabe? Ele joga o charme ali e tal, se colar, colou, se não colar, beleza, segue o jogo. Então, o ator é muito carismático. E eu acho que ele conseguiu tipo, atrair a nossa atenção e o nosso carinho por conta disso. Mas o Sop, cara, ainda que ele também seja muito bem interpretado, eu acho que ele sofre muito. O arco dele, inclusive, eu acho muito fraco. Primeiro que é um arco que aí, pegando a questão da Marinha, apesar de eu gostar muito das coisas que tem ali no arco da Marinha, do Kobe, do Garp, eu acho que tem um pouco demais. Talvez eles pudessem sumir em certos momentos pra dar mais espaço, por exemplo, pra desenvolvimento de vilões, porque acho que o único vilão que é realmente desenvolvido é o Arlong, e o Bug, ele tem ali um momento de monólogo, onde ele meio que fala um pouco das motivações dele, mas não é tanto assim. E também, principalmente, o desenvolvimento do Usopp. O Usopp, ele se torna um adjuvante na própria história, em certos momentos ali no arco da Vila Syrup e tal. Então, eu acho que, pra mim, a parte mais fraca da série, analisando como série, mas principalmente se a gente comparar com o anime, é o arco do Usopp ali. Eu acho que ele foi o que mais sofreu definitivamente, tanto que a gente não entende direito as motivações dele. Eu vi 2 pessoas brincando em relação a isso, é verdade. O pessoal fala assim, cara, não deu pra entender tanta motivação dele, e assim, por não entender tanto as vontades dele, né, de ir pro mar e tal, cara, do momento que a menina lá, a Cara, eu acho, Kaira, alguma coisa assim, beija ele, eu não ia pro mar, velho. Porra, a menina que ele gosta há não sei quanto tempo, bonita, rica, aí, tipo, ele podendo ficar com ela, construir uma vida com ela, aí ele vai embora pro mar. Tipo, fica fraco pelo fato de na série não ter sido tão bem construído esse desejo dele de ir pro mar, sabe? Mas assim, outros aspectos da série, cara, o que eu senti um pouco de falta foi a questão da trilha sonora. Eu acho que a trilha sonora, eu não gostei tanto da trilha sonora, falta assim um pouco daquela trilha sonora que empolga mais e tal. Eu não curti tanto, eu acho que é um aspecto, na minha opinião, que tem que melhorar na série. Mas, cara, design de produção, figurino, a ambientação, cara, são todos muito bons, muito bons. O CGI, de modo geral, é muito bom, claro. Poderia ter um tratamento um pouco melhor aqui e ali e tal, mas até levando em consideração que o cinema da história tem muita dificuldade de construir efeitos especiais de pessoas se esticando, né, de borracha e tal. Cara, tá muito bom aqui. Eu acho que existe uma artificialidade em muita coisa, mas é uma artificialidade que casa com a história.
porque a história é absurda, é um mundo absurdo, são personagens muito absurdos. Eu acho que, de maneira geral, aqui e ali tem uma outra falha, tem um outro estranhamento pra mim e tal, mas que, de modo geral, há um equilíbrio entre tentar trazer um pouco mais de realidade, já que é um live action, então precisa de algo um pouquinho menos absurdo para que a gente consiga se ligar, né, naquela história, se envolver com aquela jornada, mas ao mesmo tempo ele cria uma estética muito, assim, que é ridícula, mas não no sentido ruim, num sentido bom. Ela é muito estilizada, né, em relação a tudo, cara. Então, assim, eu gostei muito dessa ambientação e tal, como eu falei. Aqui e ali eu vi umas coisas que, putz, isso aqui eu acho que ficou um pouco artificial demais, ou esse figurino aqui eu acho que não casou tão bem, e especificamente ali, novamente, do arco do Sop, o Clarrador e os dois capangas dele ali, eu acho que são o pior em relação à atuação, não digo nem tanto do Clarrador, mas dos dois capangas, mas principalmente em relação a figurino, eu acho que ficou demais, assim, e que não foi muito legal pra mim. Mas, de modo geral, tem uma outra coisinha que incomoda, mas o restante, assim, 90%, 85%, 90% desses aspectos são muito bons. O ritmo da série é muito bom também. Ela avança com essas pequenas histórias e vai envolvendo, fazendo com que a gente conheça personagem por personagem e tal. Então, cara, muito boa, de verdade. Termina a primeira temporada com aquele gostinho de quero mais. Pois é, cara, a história que é contada nesse live action, ela é muito bem construída, mas no questão da coerência dela. Porque tem coisas e situações que a gente se pergunta que não acontecem na série e deveriam acontecer, só que a série vai e ela explica pra gente, e tem coisas que deveriam acontecer no anime que a série faz, que é, tipo, tanto questão na perna do Zef, como eu tinha comentado contigo, que no mangá ele come a perna dele, ele não amputa a perna dele pra salvar o Sanji. E também tem toda aquela questão do Arlong Park, que o Arlong, ele dominava aquela região ali. Ele, por dominar toda aquela região e ser o pirata com a maior recompensa ali daquela área, ele tinha que aparecer ali pro Bug, ele tinha que aparecer dando uma olhada ali na Vila da Caia, entendeu? Então, tipo, eu gostei dessa coerência de ele mandar naquele território como um pirata, meio que ser o imperador daquela área, né? Mesmo ele não sendo, mas ele tá sempre com um informante ali, ele tá sempre aparecendo, como a história deles foi construída, mesmo que eu acho que em questão de vilão, o melhor vilão adaptado foi o Bug, mas o Arlong foi uma adaptação razoável, foi uma adaptação aceitável, eu gostei da adaptação. As lutas do anime, elas são muito mirabolantes, são muito loucas, são muito intensas, lutas debaixo da água, são lutas sobre-humanos, lutas tipo de filmes da Marvel, da DC, então ficaria muito difícil trazer isso para um live action. Então as lutas coreografadas, elas foram bem, teve uma luta boa aqui e ali, a história dos personagens, ela foi bem desenvolvida, mas é claro que teve aquele desenvolvimento principal ali dos, como eu posso dizer, não é nem do trio monstro, né, que é tipo, seria do primeiro trio que se reuniu, que seria o Zoro, a Nami e o Luffy, mas depois veio o Sanji ali com a história dele mais bem contada, e o Sop, que aparentemente o live action deixou ele um pouco de lado, né? Não fez ele aparecer tão iconicamente como ele apareceu no anime, mas eu acho que a série puxou mais pro lado dramático, então o Sop, por ele ser meio que nosso alívio cômico, meio que o paspalhão ali, ele perdeu um pouco de espaço na série. Então eu acho que não fez muita diferença. Eu consigo entender o motivo dele pro mar, porque ele sabe que o pai dele é um pirata, ele sabe que o pai dele é um atirador, e ele sonha em ser um aventureiro do mar, um pirata, atirador, um sniper, né? Como o pai dele é. Então eu acho que tem uma motivação ali, até porque, como a gente vê ali, num breve período, ele contando as histórias dele sobre as aventuras no mar, só que são todas mentiras. Então agora ele quer viver histórias reais, histórias de verdade. Tanto que tem um plotzinho no anime, que eu não sei se vai acontecer no live action, que é tipo, o Sop, ele fala que ele enfrentou um peixe dourado, e que ele foi numa ilha, que essa ilha era um cocô, que não era uma ilha, que era só um cocôzão de um peixe dourado. E isso acontece realmente no anime. As mentiras que ele vai contando vão acontecendo no anime ou são contadas por outras pessoas que ele vai encontrando ali. E o Luffy da série,
como o Rafa já falou, ele é muito mais... Ele tem muito mais aquele pesar do drama, de realmente entender a realidade, de realmente entender a diversidade, de não depender só da sua força, entendeu? De saber que só a sua força não basta, de ter aquele zelo pelos amigos, mesmo tendo aquela comédia dele, mesmo ele sendo brincalhão, mesmo ele sendo paspalhão, mas ele tem um pouco assim de maturidade que o Luffy do anime e do mangá não tinha no começo. Esse Luffy ele parece um pouco mais maduro. E eu acho que o papel caiu muito bem para todos os personagens, todos eles se casaram muito bem. O Luffy e o Zoro, principalmente, parece que nasceram para fazer o papel. E, cara, eu tô adorando acompanhar isso. Tô muito triste porque vai demorar agora para vir a segunda temporada. E tenho medo também, né? Porque a série, ela bateu recorde. Ela foi a mais vista em 86 países, 85. Bateu recordes em tudo. Isso mostra a grandeza de One Piece, tá? Pra você que reclama do One Piece, pra você que fala mal do One Piece, Lucas Faro de Castro, você que reclama do One Piece aí, One Piece em todas as plataformas, ele é recordista. Ele é o mangá mais vendido, ele tá sendo o anime mais assistido e agora ele foi a série mais assistida. Então, eu não sei o que as pessoas acham de falar que essa obra é ruim, essa obra é maçante. Cara, essa obra é perfeita. Eiichiro Oda, você é um gênio. Cara, uma das coisas, outros aspectos que eu esqueci de citar, apesar de eu ter falado pra caralho da série, em relação à luta. Cara, eu gosto muito, eu acho elas muito bem coreografadas, mas principalmente uma coisa que eu gostei é a filmagem da série, as direções, né, da série, dos episódios, porque as direções de luta, as câmeras são extremamente dinâmicas, então elas trazem um dinamismo pra luta, ao mesmo tempo que elas trazem certos efeitos de animação, não animação no sentido de ter animação no live action, mas assim, no sentido de aquela coisa da câmera meio que se afastar junto com o personagem e parecer que ele levou uma porrada fortuna, assim, com uma espécie de vento batendo nele e tal, ou enfim, um movimento mais absurdo do cara pulando no ar, etc e tal. Então, eu gosto muito disso, eu acho que ela traz um estilo bem característico para essas lutas e, além disso, ela traz um dinamismo, ajuda a esconder eventuais falta de malemolência, né, do grupo ali com as coreografias de lutas e tal, e ajuda também na hora de fazer o CGI, né, uma forma de tentar baratear um pouco, porque tu evita mostrar certas coisas ou facilita a construção do CGI ali. E outra coisa, que é a minha principal crítica pro anime, eu vou já começar a fazer as comparações depois deste comentário, e eu acho que o tom de comédia da série é muito bom. Ele encaixa, ele não atrapalha a dinâmica, ele não atrapalha os momentos graves da história, entendeu? As coisas, assim, quando tem que acontecer algo que é amedrontador, assim, quando um personagem ele tem que ser escroto, ele tem que ser mal, ele é mal e ponto final. Não tem um acontecimento ali piadístico que, digamos, que quebre aquilo. E, além disso, essas piadas, esses momentos cômicos, eles servem muito pra construir essa interação entre os personagens, principalmente, e a nossa ligação com eles. Então, eu acho que tá muito bem dosado. Eu dei risadas, tipo assim, pelo menos uns 5 ou 6 momentos eu dei uma risada realmente com a série. Então, eu gostei muito, cara, desse aspecto também. Eu acho que tá bem dosado, tá bem equilibrado, de modo geral. Agora, nós vamos para a parte de comparação, né? Vamos comparar aqui algumas coisas que a gente acha, como é que tá no anime, como é que tá na série, o que a gente gostou, o que a gente não gostou. Eu acho que eu vou começar aqui, eu acho que eu já deixei claro que pra mim, a principal mudança positiva, na verdade, tem 2 principais mudanças positivas pra mim, que funcionam mais na série em relação ao anime. Uma é o tom de comédia, que eu acabei de falar. O tom de comédia da série é muito acertado. O tom do anime, pra mim, é extremamente exagerado, cansativo. Ele corta muito os efeitos dramáticos de muita coisa. Ele cansa muitos personagens pra mim. Enfim, dentre outras coisas, muitas vezes ele atrapalha pra mim o andamento, o ritmo da história, de certos acontecimentos. Então, pra mim, a minha principal crítica ao anime é o tom de comédia, é o fato dele ser um anime de comédia. Isso, pra mim, é o maior erro de One Piece. Ele não tem comédia, ele é um anime de comédia, e isso me incomoda muito. Então, na série, cara, isso pra mim foi a melhor mudança, assim, disparado. Tanto que eu comentei no off com o Bruno, que o anime, apesar de eu gostar de muitas coisas dele, ele me cansa.
sabe? Tipo, eu acho exaustivo assistir justamente porque ele, além de ser muito extenso, tem muita coisa pra mim que não precisava estar lá e que tá lá pela comédia. E a série, eu termino os 8 episódios, apesar de serem 8 episódios de quase uma hora ou 50 minutos cada, eu termino e falo, cara, eu quero continuar, eu queria continuar assistindo isso aqui, porque eu não me cansei desses personagens, né? E, além disso, a segunda mudança positiva pra mim foi algo que tu citou, Bruno, que é justamente essa modificação no Ruffy. O Ruffy, pra mim, novamente, justamente por conta, pra mim, de uma questão da piada e tal, ele é extremamente inconsequente, ele parece que não entende a consequência de nada, sabe? Ele coloca o grupo dele em uma enrascada atrás da outra, assim, de forma desnecessária, às vezes de forma desnecessária, ou não, quer dizer, eu não vou dizer desnecessário, acho que desnecessário tá errado e equivocado, mas de forma muito inconsequente, realmente. Ele não mede os riscos, ele parece que não entende direito, ele só confia muito na tripulação. Não, eu confio que a minha tripulação é forte e a gente vai vencer. Só que, porra, isso é feito de uma forma muito... Eu não gosto de como é feito no anime em muitos momentos. Ele é muito bobo, ele toma a atitude de se colocar em perigo também de forma completamente nada a ver, assim. E aqui no anime, são pequenas... No live action, perdão, são pequenas coisas que vão mostrando que ele é um cara carismático, ele tem a sua inconsequência em certo nível, mas ele entende. Tipo, cara, quando um companheiro se fere, tudo bem, no anime não é que ele não se importa com os companheiros, ele se importa pra caralho. Mas, tipo, aqui ele tem aquela coisa do, cara, eu não posso, tipo, eu tenho que ver o que foi que eu errei pra que meu companheiro não se fira mais. No anime não, meu amigo, os companheiros dele se ferem, ele não quer que eles morram, mas contanto que eles ganhem, meu amigo, pode ficar de cama, se virar uma múmia de tanta ferida, que se foda, bro, que se tu ganhou, tá de boa. Entendeu? E aqui na série a gente não vê isso. Então esses pra mim foram os dois aspectos diferentes que funcionam muito melhor na série do que no anime. Aí, Bruno, antes de eu passar pra ti, eu também vou falar do que pra mim não funciona tão bem na série, mas funciona melhor no anime. Pra mim, a primeira coisa é justamente questão de amplitude dos acontecimentos. Como a série ela tem uma limitação de dinheiro, obviamente, não tem dinheiro infinito pra ser gasto, existe limitação de combate, limitação de destruição, limitação de número de coadjuvantes, que afeta muito algumas coisas da história, principalmente se a gente compara com o anime, tá? E aí vem justamente o segundo ponto, que ele meio que se mistura nisso, que é a amplitude de acontecimentos e também a intensidade. Pra mim, o que mais falta na série live action é intensidade. Intensidade dos impactos emocionais dos acontecimentos, das despedidas, das mudanças de personagens, das atitudes deles. O anime, ele, como eu falei, pra mim tem muita coisa desnecessária, mas mesmo assim não dá pra negar que ele faz uma construção de universo incrível. E ele consegue fazer com que a gente se ligue com as vilas, com as aldeias, com os personagens terciários, quaternários. Eles existem ali pra criar uma relação com os personagens principais, e isso faz com que a gente sinta mais os efeitos das coisas que acontecem com os personagens principais. E isso na série live action faltou muito. E como eu citei, principalmente com o Usopp. O Usopp, pra mim, é o que condensa muito bem essa minha crítica, né, na série. E em relação, por exemplo, à amplitude dos acontecimentos, eu posso condensar aqui e fazer de reflexo, né, disso a luta do Zoro contra o Mihawk. A luta é legal, é bem coreografada, mas, cara, ela é curta demais. Inclusive, a maioria dos animes, a maioria das lutas na série, pra mim, elas são muito curtas. Eu acho que esse é um problema das lutas, mas assim, a luta do Zoro contra o Mihawk, ela é curta demais e ela, cara, ela acontece num espaço, assim, de... Mano, que não é maior do que o meu quarto, entendeu? Assim, direito, sabe? Ela não dá o escopo real do quanto o Zoro deveria ficar ferido e exausto e tal, e do quanto o Mihawk é poderoso. E eles tentam dar aí essa dimensão ali naquela cena inicial que apresenta o Mihawk, quando ele corta o navio no meio, tu consegue perceber que ele é poderoso. Mas é isso, é mais um entendimento, tu não sente, tu não olha e tu fala, puta que pariu, olha esse maluco. É só aquela coisa do caralho, ele cortou um barco, né, com a espada. Caramba, ele deve ser forte. E fica por isso, entendeu? Então, e essas questões, elas funcionam muito mais no anime. Muito mais no anime. Numa primeira temporada da série, não afetou tanto. Mas talvez pro futuro afete, porque isso pode começar a cansar. Essa falta de intensidade pode causar uma fragilidade em momentos que deveriam ser muito mais impactantes, entendeu?
Mas, enfim, acho que pra mim essas 4 coisas que eu citei foram as 2 principais questões de mudança. Assim, pra mim, tem muitas mudanças de personagens que não aparecem, de outros que estão aqui mais tempo e no anime só aparecem muito depois, etc e tal. Mas eu acho que essas 2 questões, essas 4 questões foram as que mais fizeram a diferença. Tanto do que é melhor no live action e pior no anime e vice-versa. Mas e pra ti, Bruno, assim, que aspectos chamaram mais atenção de mudança? Foi alguma coisa das coisas que eu citei? Ou foi, tipo, alguma questão de, pô, eu prefiro tal personagem que só aparece muito depois do que ficar acompanhando ele aqui, ou vice-versa, enfim. Em relação à série, eu acho que ela é uma adaptação, que ela tem o seu tom de fidelidade à obra original, e ela é uma porta meio aberta para a obra original. Como assim, Bruno? Ela é, tipo assim, uma apresentação de One Piece para quem ficar reclamando que o anime tem mais de 1000 episódios. Então o cara fala, porra, tem 1000 episódios, como é que eu vou assistir um anime de um pirata que estica, que tem mais de 1000 episódios e tal? Aí a série vai, chega e fala, olha, cara, não é só sobre um pirata que estica. Dá uma olhada aqui, vê como essa série é boa. Se essa série é boa, mesmo tendo esses limites em questão de animação, adaptação, história, luta, imagine um anime. É claro que o anime, ele é de 99, se não me engano, então ele tem muito tempo já, 24 anos. Então, tipo, ele deu uma envelhecida. É claro que ele foi remasterizado um pouco ali, se não me engano, pela Netflix, porque ela tá lançando agora na plataforma dela. Mas hoje ele é um anime que é antigo e depois a animação dele muda, melhora. E um ano a animação dele fica perfeita. Mas assim, não tem como comparar a série com o anime. Pelo menos não no meu ponto de vista. Eu prefiro tirar os dois e colocar cada um no patamar. Como série, o One Piece é muito bom, é incrível. Mas com o anime, o One Piece é muito melhor e muito maravilhoso. Porque o anime, ele tem toda aquela questão de aprofundamento, como tu falou, dos personagens secundários, dos personagens terciários. O One Piece, ele faz tu chorar por causa de o anime, ele faz tu chorar por causa de um barco, por causa de um cachorro, entendeu? Então, tem todas as histórias ali que fazem tu abraçar aquele anime e sentir aquele conforto, aquele negócio assim, cara, esse anime é muito bom. Esse anime é pra gente rir, é pra gente ficar entusiasmado, é pra gente querer ver lutas fodas, é pra gente chorar. Então, o anime, ele consegue passar todas as emoções. É claro que, como a Rafa falou, ele pesa um pouco mais na comédia, mas essa é a base do anime. Eu não acho que isso afeta o anime. Eu acho que quando ele trouxe pra série essa comédia, mas sem ser a base dela sendo mais a dramatização, mais focando nos personagens, caiu muito bem. O que eu senti falta na série, que foi a questão deles não ter ido pra cidade onde o Roger foi executado. Eu não sei se isso vai acontecer numa segunda temporada. Entendeu? Pra Logital. Eu também não tenho muita certeza, porque no final ali, gente, outro spoiler, o Smoke aparece ali, o Smoke de costa, vendo a recompensa do Ruffy, mas eu não sei se realmente o Ruffy vai pra lá, porque é lá que o Smoke, ele vê a expressão do Ruffy, é lá que a galera vê que o Ruffy meio que se encontra, mais um spoiler, tá, galera? Mesmo tá se encontrando ali literalmente de frente com a morte. Ele tava literalmente impossível dele não morrer, mas pelo acaso ele conseguiu ser salvo ali pelo raio e ele ia morrer rindo igual o Golden Roger. Então, tipo, isso é uma cena muito icônica do anime, entendeu? Isso é uma cena muito icônica da obra, mas ela é apresentada aqui quando o Garp tá enfrentando o Ruffy. Então, eu não sei se isso vai ser reapresentado. Então, eu acho que como eles já apresentaram, isso vai ser tirado da série. Vai perder um pouco de pontos com isso? Vai, porque eu acho que não teria problema de fazer isso. Eu acho que não tem muita dificuldade em fazer um CGI ali de um raio caindo na espada do Bug e o Ruffy sendo salvo e ele, antes de ser quase morto, está rindo ali igual o Golden Roger. Eu acho que isso seria muito bonito e muito bem apresentado na série. A respeito da profundidade dos personagens, eles tiveram 8 episódios para fazer isso. 8 horas, no caso, praticamente. E fizeram isso muito bem, mesmo como eu falei, o Soap, ele perde o seu espaço aqui nessa série, porque ela tem mais foco em dramatização do que comédia, mas ele tem o seu momento de brilhar ali também. Tem aquele momento de comédia do Soap que a gente vê e fala, pô, cara, isso é o Soap. A gente sabe que dos personagens ali, dos nossos protagonistas, o Soap, ele é o mais humano
dali, ele não tem a genética do Sanji, ele não tem o esforço do Zoro, então ele é meio que o alívio cômico ali junto com a Nami e o Chopper. Então eu acho que ele foi bem apresentado, eu acho que ele teve o seu tempo de brilho ali, mesmo que deram uma nefada na história dele, mas assim, como eu falei, não tem como colocar os dois no mesmo patamar, porque se eu colocasse os dois no mesmo patamar, é claro que o anime ia se sobressair em várias questões, aprofundamento de personagem, história, na comédia, nas lutas, mas assim, a série, ela se adaptou muito bem, ela atingiu um público-alvo, que era os fãs, ela atingiu o público, os fãs, teve muito fã que questionou, que não gostou de algumas coisas, mas eu acho que a maioria ali adorou o que viu, porque a Netflix conseguiu entregar uma adaptação fiel, uma adaptação decente, que valorizou o autor, e, cara, é incrível, eu tô muito feliz de saber que o meu anime favorito, a minha obra favorita de anime, de mangá, ela conseguiu mais uma plataforma aí, e ela vai atingir tanto a gente que é fã, quanto as pessoas que não conhecem a obra ou que não deram uma oportunidade. Eu vi muitas publicações nas redes sociais em si, que pessoas que depois de terem visto a série, começaram a ver o anime e ainda fizeram meme e tal. Tipo, eu que reclamava tanto desse pirata que estica, depois de ver a série, lá vou eu me aprofundar agora em mais de 1070 episódios, por causa da Netflix. Obrigado, Netflix e tal. Então, tipo, muito obrigado, Netflix, por você ter feito isso com essa série, ter tornado essa série maravilhosa e ter adaptado tão bem essa obra. Novamente, Eiichiro Oda, você é um gênio. Cara, que demonstra que falar com os autores de verdade, dar espaço e voz para os autores das obras originais, funciona, né? De verdade, quando isso é feito de verdade, não quando isso é feito só para uma consulta aqui e ali, porque dois exemplos recentes de séries que, cara, tinham muito potencial de dar errado e deram muito certo, são séries no mínimo boas, né? Que é One Piece e Sandman. São duas obras com muitos fãs. Claro, One Piece, assim, tem muito mais fãs que Sandman, eu acho que não tem comparação. Mas Sandman também é uma obra muito amada, muito querida por muita gente. E são duas obras que são muito difíceis, cada uma no seu aspecto. Eu acho que Sandman, muito mais por ser uma coisa muito... Tem muita coisa filosófica ali, não é uma história que realmente é tão palatável assim pro grande público. E One Piece meio que também não é tão palatável porque é uma coisa muito mais anime, uma estética mais pesada, um mundo mais absurdo que muita gente não compra, mas eu acho que a maior dificuldade mesmo para One Piece é o tamanho, né, o prolongamento da sua história e o quão caro vai ser, né, e para adaptar isso, mas mesmo assim a própria Netflix, né, conseguiu construir duas séries muito legais com o respeito, né, com a participação mais pungente, mais direta dos seus autores originais, cara. Então, porra, o respeito, né? Tem que ter o respeito para aquela obra que me bota medo pro que vem de Avatar aí, né? Porque Avatar não do James Cameron, né? Não a galera azul. O pessoal lá que controla os elementos perdeu... A lenda de Jane. Isso, perdeu os seus criadores por causa de diferenças criativas. Os criadores do desenho estavam participando da adaptação live action e saíram por diferenças criativas lá com a Netflix. Então, a gente já fica com aquele pé atrás, né? Mas enfim, cara. Eu vi uma comparação muito boa em relação a isso, e foi a respeito de Anéis do Poder, que o pessoal falou que teve muita polêmica em questão do Anéis do Poder porque eles tentaram militar de alguma forma e isso acabou afastando o público. Aí, a partir do momento que a gente tem uma obra que ela é feita, bora botar um exemplo aqui. Pô, a gente tem o jogo do The Last of Us. É uma obra perfeita no jogo ali. Não tem por que tu tentar mudar alguma coisa ali, entendeu? Se tu quiser fazer alguma coisa ali, faz, mas respeita a obra. Então, o The Last of Us, ele fez isso. Ele mudou entre aspas, né? Ele só aprofundou um pouco mais a história ali e ele fez uma série muito boa. A mesma coisa... Lembrando, e assim, The Last of Us é outro ótimo exemplo. O criador da série, ele escreveu alguns dos roteiros, ele trabalhou nos roteiros ali e tal, diretamente com o cara que desenvolveu especificamente, né, para TV. Então, o criador, da série não, do jogo, ele trabalhou diretamente na série, entendeu? Então, é um outro ótimo exemplo que tu trouxe aí de uma série que é baseada em outra coisa, mas que foi trazido pra mídia live action, né, TV e tal,
funcionou muito bem. E são 3 exemplos diferentes, né? Um é um quadrinho, o outro é um mangá barra anime, e o outro, É um jogo. de videogame. Então são 3 mídias diferentes, mas a gente vê que respeita os criadores do negócio, entendeu? Cara, é isso que eu ia falar. Então a gente vê que quando a gente respeita a obra, a gente respeita o criador, o cara que fez aquele negócio, e que aquele negócio fez sucesso, tá fazendo sucesso até hoje, como é o caso dos 3, é porque teve respeito à obra, entendeu? Não teve... teve muita gente reclamando sobre descaracterização de personagem. Cara, é muito difícil tu fazer a caracterização do mundo de One Piece, cara. Então não tem como tu questionar isso. Se os caras estão pelo menos semelhantes, tu tem que entender que os caras estão tentando humanizar um anime, cara, onde tem homens-peixes, gigantes, tem celestiais, tem um monte de coisa, mano. Então, tipo, não tem como tu chegar e falar, eu não curti essa mulher aqui porque ela é feia, e no anime ela é bonita. Não existe isso, cara, para com isso. Isso é uma adaptação. Tem coisas assim que não tem por que a gente questionar. Eu vi o questionamento a respeito da irmã da Nami, porque a menina era negra e tal, não sei o que. Pô, deixa aqui, cara. Qual é o problema, cara? Coisa chata, o pessoal perturba por qualquer besteira. Então, tipo assim, bora respeitar a obra, respeitar a história que está sendo contada ali, ouvir o que o autor tem para dizer, o que a Netflix está oferecendo pra gente. E se a gente gostar, a gente continua. Se não gostar, pô, bola pra frente. Nem tudo que aconteceu no anime pode acontecer na série, assim como a série pode trazer coisas que estão só no mangá, como ela fez aí, e agradou muita gente. Então tem coisas que a gente tem que ver e pode comparar, mas não precisa criticar, cara. Só aproveita aquela situação. Aproveita que tu tá vendo uma coisa incrível em 3 plataformas diferentes. Tu pode ler, assistir em anime e assistir em live action. O que mais tu quer, cara? E tu ainda pode jogar, que ainda tem jogo de One Piece. Agora, eu quero fazer aqui pra gente encaminhar pra encerrar uma perspectiva da série. Que o que acontece? Pra mim, o maior problema de tu fazer uma série de One Piece é, claro, tem questão do dinheiro e tal, não sei o que, mas como eu falei, a longevidade, né? O tamanho dessa história. O que acontece? One Piece, dos 1000 episódios, bora arredondar pra 1100 logo, porque já tá 1080 e pouco, 1070 e pouco, vou jogar pra 1100. Desses 1100, também fazendo um arredondamento, tem 100 episódios filler, mais ou menos. Cara, mais ou menos uns 100 episódios filler. Tem muita coisa filler também e tal, mas 100 episódios filler. Então tu tem 1000 episódios pra adaptar hoje. Hoje tu tem 1000 episódios, porque como eu falei, ainda falta aí uma boa quantidade de coisas pra acontecer. Uns bons anos de lançamento do anime. Mas se a gente pegasse hoje 1000 episódios, essa primeira temporada da série, ela adaptou em torno, também fazendo um arredondamento, de 50 episódios, tá? Do anime. Bora lá. Digamos, essa série ela é uma série complexa de se fazer. E pra One Piece vai ficando cada vez mais complexo. Arco de Marineford, porra. Arco de Water 7, a parte de Enies Lobby. Cara, isso só vai ficando cada vez mais complexo. E mais difícil de ser feito, precisando de mais efeitos digitais. Muita coisa não é aproveitada. As histórias de One Piece não é como, por exemplo, sei lá, tu constrói ali um castelo em Game of Thrones e tu vai usar ele por 8 temporadas. Em One Piece, até a porra do barco muda no meio do negócio. Entendeu? Então, tipo, quase todos, se pra não dizer todos, os sets, as coisas que tu vai ter que construir, tu não vai aproveitar de novo. Então é um gasto de dinheiro muito grande, é um tempo muito grande. Enfim, muita coisa vai precisar ser feita. Então, bora lá. Se a gente tomasse como base uma lógica aí de 50 a 100 episódios. Cara, 100 episódios eu já acho um absurdo, é muito difícil, mas de 50 a 100 episódios por temporada, levando em conta que teremos temporadas ano sim, ano não. Então, digamos, a gente tá em 2023, lançou uma temporada esse ano, digamos que a próxima lança em 2025, depois 2027, 2029, assim sucessivamente. Levando em conta 1000 episódios de anime, nós teríamos de 10 a 20 temporadas, o que seria de 20 a 40 anos de série. Isso é inviável, é completamente inviável. Isso, e eu digo isso, cara, por causa dos atores. Mano, a mina que faz a Nami, o cara que faz o Sanji também, eles têm 30 anos ou quase 30 anos. Cara, daqui a 20 anos, os malucos vão estar com 50 anos, velho. Não tem como, tipo assim, o menino que faz o
O Ruffy, que é o Nyako Doi, ele tem 20 anos hoje, daqui a 20 anos ele vai estar com 40, sabe? Sendo que os personagens, teóricos, tipo, a história de One Piece, se passa, tipo, em 3 anos, 4 anos, sei lá. Então, tipo, tudo bem que mesmo que tu faça adaptações, não tem como tu fazer a história durar 10 anos, 15 anos, tu precisaria de uma adaptação muito absurda pra isso, sabe? E que descaracterizaria muita coisa. Então, assim, o meu problema com a série live action é que, por mais que a gente tenha gostado e tudo mais, eu vou dizer que, muito provavelmente, ela não é viável a longo prazo. E isso me preocupa muito, porque eu acredito que ou ela vai ser simplesmente, acho que tem 3 caminhos. Ou ela vai ser cancelada no meio, tipo, vai perder audiência por algum motivo, alguma coisa já não vai mais rolar e eles vão cancelar. E o que eu acho que pode acontecer, por eles tentarem apressar essa história, a não durar tanto tempo assim. Outra coisa, eles podem manter a história. Isso assim, gente, daqui a 20 anos, daqui a 5 anos a gente não sabe nem se a Netflix ainda vai existir. Quem dirá daqui a 20, 30, 40, mas bora lá. Ou eles podem fazer a troca dos atores, o que também é muito problemático, mas eles podem fazer. Então chega num determinado momento, tipo, essa galera aqui tá velha, então vamos passar pra segunda geração de atores fazendo esses personagens aqui pra gente seguir com a história, porque senão não tem como, entendeu? Ou eles vão cortar muita coisa e vão fazer, como eu citei, um negócio meio Game of Thrones. Olha, a gente ainda não tem o final do negócio, ou a gente até tem, mas não tem tempo hábil pra gente chegar nisso. Então a gente vai adaptar uma caralhada de coisas, o que era pra ser feito em 10 temporadas, a gente vai fazer em 4, 5 e encerra. Não que vão ser 4 ou 5 temporadas totais, tá, gente? Tipo assim, vai chegar num ponto ali da história que o pessoal tá ficando velho, não tá mais dando, ou sei lá, o pessoal tá ficando muito caro porque eles ficaram famosos e tal, e aí, tipo, não tá mais querendo pagar eles, não sei o que, então, bora fazer o seguinte, a gente tinha que fazer aqui mais 5 temporadas, bora resumir pra 2 e a gente encerra a história, entendeu? Então eu acho que uma dessas coisas vai acontecer, cara, porque eu definitivamente acredito que é inviável. Ou eles vão ter que fazer muitos e muitos cortes, muitas e muitas adaptações gigantescas para que isso seja viável a longo prazo, entendeu? E eu tenho um medo muito grande nesse sentido, cara. Cara, eu acho que a série ela não vai apresentar um fim pra história, entendeu? Eu acho que ela só vai... O máximo que ela pode fazer ali é reunir a tripulação. Não sei se até no máximo, acho que o Frank, aquela parte ali de Enies Lobby, que vai ter a parte da Robin ali. Eu acho que eles podem chegar até aquele momento e a série vai terminar com eles entrando no Sunny Go, que vai ser o novo navio, né? E viajando pro horizonte e pronto, entendeu? Meio que vai falar assim, então eles vão continuar a jornada em busca do One Piece. E encerrou. Porque como tu acabou de falar, não tem como eles adaptarem. A nossa preocupação hoje, pelo menos a minha, é que se eu vou viver o suficiente pra me ver a obra chegar no final, no caso do mangá e do anime. E agora, que eu também sou fã da série, eu vou ter que me preocupar com isso também? Eu vou estar vivo daqui a 40 anos pra ver o final da série? Então, tipo, cara, isso é muito ruim. Então, eu tenho certeza que não vai chegar nesse ponto deles tentarem adaptar todos os episódios ali. A questão de 1000 episódios, 1078, se eu não me engano. Pelo menos até agora. Então, eu acho que isso, como tu falou, é inviável eles fazerem essa adaptação. Então, eu acho que eles vão fazer um final ali, mas não um final fechado, e um final aberto, como vem acontecendo em muita coisa aí, que fica aquele final aberto ali, que é tipo, cara, tu gostou da história? Tem outras coisas aqui que tu pode ir atrás pra te continuar acompanhando, entendeu? Eu acho que termina desse jeito. Cara, eu concordo. Eu acho que as duas opções mais viáveis são ou isso, ou tu faz um final assim do tipo, eles vão zarpar e aí em algum momento eles vão encontrar One Piece, tipo, deixa aquela coisa como tu falou em aberto, em algum arco, ou o que eu acredito que possa acontecer. Novamente, levando em consideração que daqui a 10 anos, 20 anos, a Netflix ainda exista, a série ainda exista, as pessoas ainda estejam assistindo, etc e tal, fazer a troca dos atores. É muito complexo, seria muito escroto, mas eu acho que é uma forma deles conseguirem manter isso andando, entendeu? Porque não dá pra te trocar os personagens, isso não dá, mas tu pode substituir os atores. Acho que é uma forma deles prosseguirem com a série, mas seria extremamente arriscado. Mas sabe qual é uma coisa também que a gente tem que levar em consideração? A tecnologia, que a gente não sabe como é que vai ficar a tecnologia daqui a alguns anos. Pode ser que apenas os atores façam contratos de distribuição de imagem e a inteligência artificial faz tudo, entendeu?
Então pode ser que isso aconteça também. A gente não sabe como é que vai ser. Não vai, a greve dos atores, inclusive, é justamente pra evitar isso hoje. Não vai, até por... E assim, sinceramente, tomara que não aconteça, né, cara? A quantidade de gente desempregada que ia ter... E, enfim. Cara... É uma discussão pra outra hora, mas eu acho que seria muito... Tem até a discussão dos dubladores já também, né? Que já tá ruim também isso aí. Que o pessoal já tá meio que em pânico. Então, tipo, tem várias coisas, né? A tecnologia, ela tá chegando aí, tanto pra fazer bem quanto pra fazer mal. Então, tem que ver como é que vai ficar a situação num todo, né? Torcer pra que aconteça coisa boa, não ruim. Pra encerrar de vez a nossa discussão, vamos tentar fazer aqui uma previsão. O que tu achas que vai ser mostrado na segunda temporada da série? O que tu acha que vai ser abordado? Como ela começa e como ela termina, mais ou menos? Eu acho que eles vão falar sobre o crocodilo. O crocodilo vai aparecer, né? Vão pra Alabasta ali. Eu só não tenho certeza se eles vão pra Ilha do Céu. Não sei se eles vão querer pular isso. Não sei se é coerente pular isso. Eu acho que também não tem como colocar todo aquele arco em um episódio. Então fica muito problemático isso, né, cara? Porque a gente vê que o arco do West Blue, ele acontece em 64 episódios, 66, não sei ao certo, mas eles resumiram em 50. Então faltou 14, 16 ali, não sei. Então, como é que eles vão fazer para adaptar cada arco agora? Porque se eles forem adaptar cada arco em 8 episódios de 1 hora cada, aí a gente já tem 8 temporadas da série, né? 8 temporadas da série. Porque, se não me engano, o anime fechado ali são 8 temporadas. Se a gente for contar por temporada. Mas em cada temporada não é episódios fechados. Tipo, o ano já tem mais de 300 episódios. Então... Cara, mas não é só isso. Por isso, né? Como é que eles vão fechar isso? Tá falando só de Alabasta aí. Cara, tem coisas, como tu falou, tem Loguetown, que tipo, tu vai cortar, beleza, mas tem coisa ali, por exemplo, o Smoker já apareceu. Então ele vai ter que cruzar com essa galera em algum momento. Onde é que ele vai cruzar com eles? Outra coisa, a Labum. Tu tem um arco da Labum, porque tu tem que mostrar eles... o arco da Labum. Cara, isso foi exatamente o que eu pensei, cara. Desculpa interromper. Tipo assim, pode falar. Que mostrar eles, tipo assim, subindo a grande linha, atravessando a grande linha, porque isso vai aparecer porque a Nami, ela cita que tem uma subida ali e tal, então com certeza vai aparecer. Bom, eles têm que atravessar a grande linha, teoricamente, né? O que teria que acontecer? Loguetown, passar a grande linha, e não precisa de um episódio inteiro, 10 minutos tu resolve, 5 minutos tu resolve, mas tem que passar a grande linha. Aí tem o arco da Labum, que ele é muito importante, não dá pra ser cortado, ou assim... Seria muito complicado dele ser cortado justamente por causa do Brook lá no futuro. Tu tem o Chopper, tem o arco do Chopper pra ser mostrado, e tem a Alabasta, que é gigante. Então, assim, é muita coisa. Tipo, mesmo, olha, se a gente considerasse, por exemplo, que Labum, que digamos, cortem Loguetown e façam ali Labum atravessar a grande linha e chegar na ilha do Chopper um episódio. Beleza. Que é difícil, tá? Mas beleza, digamos isso. 2 episódios pro arco do Chopper. Já foram 3, sobram 5. Eles vão resumir o arco inteiro de Alabasta em 5 episódios? Em 5 horas? Cara, é muito complexo, velho. É muito complexo, entendeu? Eu acho que é mais plausível eles resolverem o arco da Labum e do Chopper em 2 e tentar resolver o de Alabasta em 6, 7. Aumentar um pouco ali o quantitativo de episódios. Tem que ser, cara, porque em 5 episódios, eu acho que em 7 talvez dê. Em 7 eu acho que dá pra fazer. Mas... Cara, 5 não dá, não. 5 é muita coisa. E mesmo assim, tem muita coisa ali que dá pra cortar. A questão da Baroque Works e tal. Dá pra resumir muito. Mas assim, e outra, é aquela coisa que eu falei. Quando tu corta personagens, tu corta a galera e tal, tu causa um impacto. O arco de Alabasta, ele é muito importante. A apresentação do povo, a apresentação do país. É muito importante. Novamente, eu acho... Agora que tem a Vivi também, né? A Vivi, ela tem que ser introduzida no bando. Tipo assim, eu acho que eles se estendem um pouco no anime, mas não tem como tu fazer isso de forma rápida também, entendeu? Tu tem que encontrar um meio termo, tipo, então assim, cara, é difícil, vai ser difícil. Eu quero muito ver como é que eles vão fazer a segunda temporada. Eu acho que na segunda temporada eles vão cortar Loguetown. Eu acho que não vai ter, eu sinto que não vai ter. Eu acho que vai passar eles chegando na grande linha. E aí eles vão esbarrar com o Smoker lá na grande linha já, provavelmente, algo do tipo. Talvez eles adaptem o aparecimento do Smoker, talvez ali no arco do Chopper, o Smoker apareça ali, consigam meio que mesclar, né, as duas coisas. O arco do Chopper, cara,
Eu tenho a sensação que vão ser 2 episódios. Eu acho que não tem como fazer em menos de 2 episódios. Eu acho que um episódio vai ficar muito corrido mesmo. Ou, a não ser que, cara, eles meio que metam o arco de Alabasta, e no meio do arco de Alabasta, porque o arco do Chopper tá no meio do arco de Alabasta, né? Tanto que a Vivi, ela já tá com um grupo quando eles chegam lá no Chopper. Então, cara, assim, vai ser complexo. Eu quero muito ver, eu tô muito curioso. E Fora que espero... tem o problema da adaptação do Chopper, né? Como é que eles vão trazer o Chopper pro live action? Isso. Então, cara, bora ver. Eu acho que vai ser Alabasta, Chopper e Babum. Eu acho que é isso que eles vão mostrar na segunda temporada. Agora, como? aí são outros 500. Cara, provavelmente eles vão mostrar só o Luffy saindo, assim, e falando, foi bacana essa ideia que tu teve de pintar essa baleia aí, e não vou nem contar o que aconteceu de fato, só vou deixar a baleia lá subentendida, igual fizeram com o cachorrinho no episódio do Bug, entendeu? Que só apareceu o cachorrinho correndo depois. Então acho que eles não vão focar muito, acho que nos pets. Ainda tem, eu acho que já passou, não sei se é agora ou se é antes da Grand Line, que é aquele tio lá do baú do tesouro, lembra? Que tem um cabelo verde igual do Zoro. Não lembro. Ele Mas também, acho que provavelmente... ele é filho, aí provavelmente não vai ser citado. Ele dá pra contar, ele é de boa, mas não é esse. Mas assim, a Labum, cara, eu acho que é muito complicado de tu cortar, porque ela é basicamente ela é a motivação do Brook velejar com o chapéu de palha, né? Mas aí dá pra te encaixar a história dela lá do Brook, entendeu? Porque quando tu apresenta ela agora, com uma baleinha ali e tal, aí quando tu chega lá no Brook, aí o Brook, ele conta a história dele com a Labum e o Luffy fala, pô, pior que eu vi ela, entendeu? Tipo, eles podem dar essa cortada pra encaixar lá em cima só. Tudo bem, tipo, eles podem não mostrar tudo da Labum, eles podem cortar ali, fazer 30 minutos, passa a grande linha, encontra a Labum e já seguiu. Tudo bem, eu acho que dá pra fazer. Só que tem que ter alguma ligação, ela ferida ali, tipo, aí alguém contando, tipo, ela tá aqui porque ela tá esperando alguém e tal. Eu acho que tem que ter essas informações pra que lá na frente a gente consiga aquele impacto da história do Brook, entendeu? Tem que ter, né, cara? Mas bora ver como eles vão adaptar. Eu, como a gente comentou antes, muito antes de sair, eu sempre fui contra, sempre falei, a Netflix vai fazer uma bosta e tal. E eu calei minha boca, a Netflix fez uma coisa bacana, fez uma coisa legal. E eu espero que eles não estraguem isso, entendeu? Eu espero que eles consigam fazer uma adaptação boa, razoável pra bom ali, pra gente continuar acompanhando a história sobre outro ponto de vista, de uma maneira bem interessante também. E lembrando que já saiu uma notícia que os roteiros da segunda temporada já estão todos escritos. Eles Só eu vi. Não começaram a gravar, não vou começar a gravar agora por causa da questão da greve e tal. Mas que falaram que assim, em torno de 1 ano a 1 ano e meio pra ela ficar pronta, eu vou dizer que de 1 ano e meio a 2, tá? Pra ela ficar pronta, porque efeito especial, construção de cenário, enfim. Tem que ter também um tempo ali pra ficar bacana. E eu acho que a Netflix, ela não tem que ficar esperando o sucesso de uma temporada pra fazer outra, cara. Ela tem que filmar pelo menos 2 temporadas juntas sempre, assim. Então, tipo, vai filmar a segunda e terceira junta, quarta e quinta junto, entendeu? Porque senão vai demorar muito e vai ser complicado, cara. Vai ser complicado. E só pra terminar aqui meus comentários, queria falar sobre o Crocodile, né? Que, pô, revelaram o segredo do cara. O cara era uma mulher, era a Crocodila. E revelaram o segredo dele que todo mundo queria saber no anime e no mangá. Eu achei muito incrível como o pessoal cagou por as perguntas que ficavam na nossa cabeça. Não entendi, mas ok. Porque o Crocodilo, ele, na guerra de Marineford, ele encontra com... eu me esqueci o nome dele. Que é o cara que tem o poder da fruta do hormônio. Que ele consegue ou te transformar em mulher ou em homem. Ele consegue trocar os sexos. E ele fala pro Crocodilo que é pro Crocodilo ficar quietinho, não fazer nenhum mal pro Barba Branca e nem pro Luffy, porque senão ele vai contar pra todo mundo o segredo dele. Então, todo mundo ficou pensando... o Ivankov. E todo mundo ficou pensando que qual seria o segredo dele. Só que na adaptação da série, aparece a execução do Roger, e quem tá do lado do Shanks, tanto no mangá quanto no anime, é o Crocodilo. E quem tá do lado do Shanks no live action é a Crocodilo, entendeu? Não aparece a cicatriz, é claro,
mas ela tem todo... Parei nada. Eu nem lembrava Então, disso no anime e definitivamente não reparei isso na série. então tem todo o aspecto ali de que seria a Crocodilo, entendeu? E que a Crocodilo, ela pediu pro Ivankov transformar ela em homem, entendeu? Então, tipo, ficou tudo isso, todo mundo sempre teorizou isso. Fora que teorizavam também que ela era a mãe do Luffy, entendeu? Ela era a mãe do Luffy. Minha Nossa Senhora, mas tá bom. Cara, Só pra, antes de eu fazer o encerramento, um último comentário. Eu aposto, cara, que o Smoker aparece ali meio que naquela pós-crédito, naquele epílogo ali da primeira temporada, de costas, porque eu tenho quase certeza que não contrataram a pessoa que vai fazer ele ainda. E aí, mano, pede figurante aí de costas e tá bom, entendeu? Depois a gente vê quem vai fazer. vai ser... Eu já vi quem é, mano. Vai ser o John Cena. Ah, tá, pra caralho. Vai ser sim. Igualzinho. Então é isso, galera. Depois desse episódio gigantesco do Triângulo Nerd, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado por ter nos ouvido até aqui. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar o nosso conteúdo. Estamos aí no YouTube, no Spotify, no Amazon Music. Estamos também aí no Instagram, falando quando chegam novos episódios do nosso podcast. Fica aqui aquele meu abraço e até a próxima. É isso aí, galera. Um grande abraço pra todo mundo. Como eu falei, o One Piece é bom. É só você procurar a plataforma que mais te agrada, que você vai adorar. E é isso aí. Tchau, tchau. Isso é tudo, pessoal. Aí tem o Yume wo Akihatsume Sagashi mono Sagashi Yuku sa One Piece.